não tenho qualquer dúvida que as cidades têm que ser prioritariamente convocadas para este processo, porque é de facto a nossa escolha enquanto espécie e de facto temos enfim, uma crescente ocupação de facto de áreas urbanas e portanto e tem o modelo municipal acaba por ser um modelo administrativo e portanto de facto acaba por configurar uma solução também do governo, digamos assim, muito apropriada, porque à escala local eu penso que é possível ainda assim fazer muita coisa. O que nos percebemos foi que, de facto, em primeiro lugar, toda a gente percebeu que não se trata de uma questão isolada. Portanto, acho que isso foi óbvio para todos, que isto não é um episódio, que os eventos meteorológicos extremos, que foram registrados este ano, em particular na região de Leiria e Coimbra, não devem ser interpretados como ocorrências excepcionais, não é? Portanto, são de facto manifestações de uma tendência crescente de alteração climática, que hoje já é percebida pelas pessoas, felizmente, portanto, percebida e de alguma maneira, quer dizer, hoje já não há lugar, enfim, se houver é dispensável e nem sequer é considerado, se houver lugar para negacionismo, não é de facto, não é esse o tempo, portanto, estamos de facto num tempo em que as pessoas percebem que há episódios de precipitação intensa. Enfim, este vento foi de facto excepcional, portanto, não é? E de facto o impacto também nas infraestruturas, portanto, isso também, portanto, em primeiro lugar, não é um fenómeno isolado, são cenários que vamos ter com maior frequência, portanto, e já é, digamos, uma questão que as pessoas percebem e perceberam também que o território, globalmente, reagiu, mas como é evidente, também revelou os seus limites, não é? Portanto, nós percebemos que não estamos preparados, não é? Portanto, isso também foi visível. Este ano foi de facto muito marcante para nós e acho que ficará na memória porque isto vai ter custos extraordinários, está a ter, não é? Também já falaremos. Portanto, a evidência científica também corrobora esta percepção, de facto, aponta para o aumento de frequência, de intensidade, particularmente no sul da Europa. Portanto, estas questões da maior variabilidade climática não é, também a própria ciência fundamenta e, portanto, também é muito importante dizer isto, porque não são coisas aleatórias, não são fenómenos que a ciência também já, digamos, fundamenta bem, temos modelos cada vez mais robustos, não é? Portanto, e também percebemos que este novo padrão coloca pressão sobre os sistemas urbanos e rurais, portanto, não há aqui, não é? Portanto, temos que deixar de planear com base no passado e começar a planear antecipando os cenários futuros, não é? Isto é uma mudança muito importante de paradigma, mesmo para ao nível da governação das cidades, não é? Portanto, temos que transitar, de facto, por isso que, enfim, no caso de Coimbra em particular, eu também pronunciei, dizer, não podemos estar a pensar que a solução passa pela construção de uma barragem desenhada há 40 anos atrás e, portanto, que temos decidido o problema da bacia hidrográfica. Portanto, isto é exatamente isto que não pode continuar a acontecer. Portanto, embora, eventualmente, a barragem poderá fazer parte Da da solução. avaliação a fazer, mas não é essa a solução, não pode ser construir essa barragem, não é? Nós estamos perante uma situação dessa. E uma coisa importante é que estes impactos também vão para além do que é visível. Isto também é muito importante, não é? Portanto, claro que há os prejuízos materiais, que são aqueles que imediatamente, enfim, se vão tratar, as infraestruturas, vimos, a comunicação, a mobilidade, portanto, esse tipo de infraestruturas, não é? Que são de facto os impactos visíveis, mas depois há os impactos indiretos que tendem a ser subavaliados, não é? Isso também é muito importante, os efeitos psicológicos sobre as populações afetadas, porque evidentemente, imagine, isto vai certamente, pois depende de muitos fatores, mas pode condicionar tremendamente investimentos, recuperação, comportamentos de famílias, pessoas que tiveram que mudar, passar semanas, meses em casa de amigos, portanto, isto tem muito também, não é? Portanto, e isto, eu tenho sempre esta preocupação que isto, em termos das desigualdades sociais, portanto, que isto implica, não é? Nós normalmente tendemos a subavaliar essa dimensão. Foi clara a fragilidade das cadeias críticas, não é? Do abastecimento de água, da energia, das comunicações, que isto foi uma coisa absolutamente disruptiva, não é? Portanto, ainda hoje, aliás, ainda hoje permanecem pessoas sem
acho que sem comunicações. Portanto. Também foi evidente vulnerabilidades de facto estruturais do território. Aqui começamos a entrar então nessas, não é? Portanto, as vulnerabilidades acumuladas, portanto, de facto, a ocupação de zonas inundáveis, portanto, isso viu-se nas duas cidades, portanto, a impermeabilização dos solos urbanos, portanto, que a essa altura não se sabia. Portanto, mas isso, infelizmente, não sei se aprendemos, porque já ouvi falar também na intenção de ocupar novamente. Portanto, de facto, nós temos que. Isto é um processo que agora tem que vir no estudo, penso eu, no planeamento futuro, não é? Que de facto, e a gestão, de facto, florestal baseada em monocultura, portanto, também foi visível, portanto, digamos, os territórios estão vulneráveis por muitas razões e isso foi uma evidência também neste acontecimento, não é? Portanto, agora, encontrar respostas, não é? E particularmente nestas áreas onde é que estão, como é que nós vamos promover a tal resiliência, que agora gostamos muito de invocar, não é? Porque precisamos de territórios resilientes, comunidades resilientes, portanto, digamos, perante de facto estes impactos. E, portanto, o que é que nós, quer dizer, evidentemente que no curto prazo, no imediato, é o que estamos, é o que eu espero e acho que estamos a fazer, não é? Que é tentar, de facto, responder às pessoas, não é? Às populações, gerar os apoios que são necessários, quer dizer, atender à capacidade operacional das autarquias, portanto, é preciso, e dos agentes que estão a trabalhar diretamente com as autarquias, não é? Proteção civil, e pronto, e simultaneamente fazer uma análise de facto sistemática dos eventos, das ocorrências, portanto, isso, mapeamento, análise, eu penso que foi por isso criada a dita estrutura de missão, que eu penso que tem essa missão, não é? De curto prazo, de tentar. Fez ainda bem que me falou, que ainda há pouco eu estive a ver, por exemplo, em Leiria, vi por acaso que não pensam conseguir retirar a madeira até junho, acho que era uma das questões que mencionavam, portanto, é claro que isso é muito preocupante, quer dizer, isto não é que, portanto, o problema da remoção da biomassa é que, de facto, esta biomassa, em grande medida, será uma biomassa útil, será uma biomassa até que caiu, em princípio, é uma biomassa que é viva, portanto, que tem eventualmente uma utilidade direta, quer nas empresas, enfim, eu penso que tem valor, não é? O problema é que não temos, se calhar, capacidade para fazer a remoção, não há recursos técnicos nem financeiros para fazer a remoção, talvez nem sequer, digamos, existam condições para incorporar na dinâmica industrial a matéria-prima disponível, que significaria guardar, em termos de organização, digamos, deste setor. Aliás, isto não é só agora, mas é no geral, sabemos isto. Mas, enfim, no caso concreto, isso penso que é uma evidência e que o que significará que vamos ter alguma biomassa boa, de boa qualidade, não é? Acumulada. Claro que ela será, teremos, claro, em princípio, dependerá também das condições climáticas que tivermos nos próximos meses, mas haverá alguma, enfim, alguma decomposição, início de composição, mas ainda não há, se não tivermos, depende das condições, não é que tivermos, mas eu acho que o ideal era conseguirmos de facto fazer alguma remoção da biomassa de qualidade, portanto, e que ela fosse de facto utilizada e que representasse um rendimento até para as pessoas que perderam, não é? Porque claramente o que aconteceu, digamos, muitas árvores de grande porte caíram, como disse, isso não é também, mas falaremos depois sobre isso. A questão das árvores em si, isso é uma questão muito específica que eu tenho muito gosto em falar. Resolvi fazer porque a certa altura estimava-se que tinham caído 6 milhões de árvores, uma coisa assim, uma coisa bárbara. Não quantifiquei, confio na quantificação que terá que ser pública, julgo eu, mas quer dizer, de facto, essa questão da fragilidade da floresta, eu já falarei um bocadinho, não é? Mas pronto, no curto prazo eu diria que é isso, no médio prazo é preciso, e aqui é que eu tenho muito receio, que não, portanto, a adaptação tem que ser a prioridade, não é?
nós temos que adaptar as nossas infraestruturas, os nossos territórios, de facto, à nova realidade. E concretamente estas regiões, penso que até deviam ser piloto dessa aprendizagem, digamos assim, não é? Mas isso implicaria, entre outras coisas, rever os instrumentos de ordenamento, portanto, os planos diretores municipais. Acho que se houver lugar a uma suspensão, se a suspensão for para isso, acho que é uma suspensão feliz. Aberta e claro, quer dizer, com transparência, não é? Mas é preciso, de facto, incorporar nos PDMs o risco climático, portanto, mapear, de facto, a vulnerabilidade das zonas. É preciso apostar em soluções baseadas na natureza, portanto, as NBS, não é? Que são inúmeras, portanto, em zonas de retenção, na renaturalização das linhas de água, no aumento da permeabilidade dos solos. É preciso definir, portanto, que solos é que podem passar a fazer aqui trade-offs até, não é? Portanto, no sentido de termos, de facto, um ordenamento do território que é sempre. O ordenamento do território é qualquer coisa que nós sabemos dizer insistentemente, mas não fazemos, não praticamos. Portanto, é um bocadinho como às vezes a religião. De facto, pronto, eu diria que é preciso uma abordagem às infraestruturas nesta perspectiva, portanto, num planeamento que já incorpora as soluções, não é? Pronto, isto no médio prazo, estamos a falar 1 a 3 anos, enfim, no curto prazo, primeiro ano, não é? É preciso dar aquele tempo, no médio prazo eu diria 1 a 3 anos, e depois, de facto, num longo prazo, é uma transformação estrutural que se impõe, e por isso eu diria que se a região de Leiria e Coimbra fossem dois pilotos nacionais era extraordinário. É então planear em função dos cenários climáticos, as infraestruturas, é desenhar as infraestruturas para resistir, para se adaptar, não é? É trabalhar a literacia climática, portanto, de facto, é preciso, por exemplo, era muito interessante até que as escolas de educação em geral até contemplasse isto, um programa não é muito específico de saúde planetária, portanto, de literacia climática, portanto, é que adaptar não é apenas reagir melhor, não é? É planear de forma diferente. Não é? Planear de forma diferente. Mas isto já é uma coisa mais profunda, que eu penso que era preciso. Portanto, são várias coisas, e é claro que áreas de intervenção prioritária, mesmo ao nível do PDM, portanto, é de facto evitar as novas exposições ao risco, portanto, é reconfigurar os usos do solo em função da vulnerabilidade climática. A gestão da água, é preciso perceber exatamente como é que fazer o ciclo hidrológico também. No caso de Coimbra, eu sou defensora de uma abordagem integrada à bacia, mas fico sempre muito triste quando vejo que, quando se discutem as bacias hidrográficas, discutem-se os diques, as barragens, é só infraestrutura física, tem muitas reuniões com engenheiros, com não sei o quê, mas de facto não se percebe ainda, infelizmente, que é preciso conhecimento interdisciplinar, que é preciso, de facto, convocar outras ciências, e não estou só a defender a minha, portanto, até ouvir as pessoas, portanto, lógicas participativas. Acho que nós precisamos de outro tipo de modelos também de intervenção nos territórios, não é? Paisagem, paisagem na floresta, eu acho que é hoje é absolutamente claro para toda a gente que nós temos que diversificar e gerir ativamente a floresta, portanto, nós temos uma situação florestal caótica, não é? Portanto, inaceitável, portanto, disfuncional totalmente, portanto, já nem acredito que seja do interesse da própria indústria que usa a matéria-prima, porque logo está desajustada da própria condição demográfica do país, não é? Portanto, depois impõe-se digamos, uma gestão ativa quando demograficamente nós não temos condições, portanto a estrutura fundiária não está ajustada também, a pequena dimensão da propriedade não permite uma exploração rentável da floresta, e portanto mas isto deixa-se sempre isto num limbo, num caos, e portanto o que acontece é que depois há um aproveitamento dos recursos, digamos, de forma um bocadinho à la carte, não é? E por isso mas já não é positivo sequer para a indústria, porque o risco é cada vez maior, portanto, a perda por via dos incêndios,
também começa a ser cada vez maior. O investimento do país no combate aos incêndios é absolutamente inaceitável. Nós falamos de centenas de milhões de euros todos os anos no combate, portanto, na defesa de uma floresta que não diz nada a ninguém, qualquer dia, cada vez diz menos, porque a sua composição não permite sequer o usufruto, não é? Nas monoculturas temos a questão das invasões das espécies exóticas invasoras, que é, então, na região centro, é um processo muito difícil já de gerir, portanto, é também e ainda por cima aí nem sequer a maior parte das espécies nem têm valor comercial, portanto, não é? Portanto, isto não ajuda nada, portanto, mas eu acho que nestas novas configurações que a indústria também tem que ser chamada a ajudar. Portanto, eu não acho que isto seja só investimento público, não é? Nós temos que conseguir aqui fazer um trabalho conjunto, porque eu acho que isto não interessa a ninguém, a situação atual da nossa floresta, não é? Pronto, as infraestruturas críticas também foi visível, como é possível, portanto, temos que preparar, não estão preparadas, temos que preparar, as pessoas não podem ficar, é um desastre, ainda por cima, mais uma vez, a nossa condição, a maior parte dos territórios rurais são hoje ocupados por pessoas com alguma idade, que têm imensas vulnerabilidades, portanto, estão sozinhas muitas vezes, portanto, não é possível. As infraestruturas críticas, de facto, têm que ter outra capacidade e o país tem que conseguir olhar para isto. Enfim, pronto. Temos a Proteção Civil tem que reforçar os sistemas de alerta, não é? Também se foi visível que aqui, quer dizer, no caso de Leiria em particular, quer dizer, acho que o governo percebeu 2 dias depois o que é que tinha acontecido, portanto, não é? Portanto, claramente aqui a Proteção Civil, sobretudo, digamos, na sua gestão centralizada, alguma coisa falhou aqui, não é? É visível a falta de alguma capacitação técnico-científica, porque hoje, digamos, há muita previsibilidade nestes acontecimentos, ainda assim, há muitos modelos, e, aliás, tivemos vários cientistas do clima que alertaram para o risco enorme da situação, Portanto, nós temos que trabalhar também com esse tipo de ferramentas, que hoje são ferramentas preciosas na antecipação dos problemas, não é? Pronto, isso é outra área que me preocupa imenso. É, como eu dizia há pouco, é a questão das desigualdades, portanto, é a coesão social, é perceber se realmente nós estamos a garantir que as pessoas mais vulneráveis, conseguem de facto dar a volta ao processo e são essas que têm que ser primeiramente apoiadas. Portanto, isso para mim também é uma questão crítica, não é? O conhecimento técnico-científico, de facto, tem que ser também mais disponível e mais, temos que ter os instrumentos adequados e agora é preciso também que o financiamento, e em particular os fundos europeus, sejam de facto mobilizados estrategicamente para a adaptação climática, não é? Portanto, quer dizer, preparar o país para a adaptação climática, para novos cenários, não é? É uma forma inteligente de organizar o território, não é? Porque não pode ser de outra maneira. Portanto, temos que planear melhor, não é? Mas realmente, pronto, enfim, eu sem coordenação Mas também não há resiliência, não é? E sem financiamento não há escala, não é? Pronto, quer dizer, tenho consciência que não é possível controlar as tempestades, mas é possível decidir se queremos continuar vulneráveis a elas ou se nos queremos preparar. Não é isso. A questão florestal é também, no fundo, um reflexo. Pronto, há uma enorme vulnerabilidade como nós, portanto, as espécies todas estão expostas a estes novos cenários climáticos, que também são disruptivos do ponto de vista da sua biologia, do seu relógio biológico, porque elas também, designadamente as árvores, não é? As árvores do nosso clima estão preparadas para uma certa sazonalidade, uma certa previsão das chuvas, do tempo não é? Do tempo de preparação também do seu próprio, dos seus tecidos de suporte, não é? E hoje esta variabilidade também tem impacto nelas, não é? Pois também nós estamos permanentemente a mobilização dos solos,
Portanto, de facto, as doenças que começam, a questão fitossanitária começa a ter também grande expressão. Portanto, há aqui conjunto de fatores que fragilizam a árvore enquanto também. E depois, claro, nós também eliminamos a biodiversidade companheira, digamos assim, as monoculturas também favorecem a prevalência, não é, Uhum. das situações de doença, das situações de vulnerabilidade. E por isso, aquilo que acontece é aquilo que, pronto, quer dizer, é claro que a árvore também quebra, como, não é? Também tem o seu limite de carga, não é? Os tecidos, em princípio, têm o seu limite de carga, mas eu diria que, no caso, nós estamos perante também uma enorme fragilidade também estrutural de muitas das nossas florestas, que depois as tornam mais suscetíveis, não é? Portanto, é natural que seja assim. Neste caso. Olha, as árvores nas cidades também estão profundamente doentes. Enfim, há vários estudos que mostram que isso mesmo, não é? Que há por razões muito diversas também. Nós temos caldeiras que estão completamente desajustadas à dimensão da árvore, temos as árvores, escolhemos, olha, ainda agora estava a ver há pouco tempo, até pedi a uma das nossas investigadoras que fizesse um estudo, um pinheiro manso que foi colocado aqui numa avenida de Coimbra, quer dizer, em que o sistema radicular da árvore está completamente entalado entre uma via antiga e a via nova, e, portanto, quer dizer, não há hipótese para não nos podemos surpreender que depois que as raízes rebentem com os pavimentos, etc. Porque, quer dizer, a forma como nós tratámos as árvores no ambiente urbano, tipicamente foi, quer dizer, mais no sentido de ter a árvore como uma figura ornamental, portanto, um ornamento, digamos assim, de uma via, de um passeio, mas de facto, tipicamente, a árvore é tratada não como um ser vivo, mas de facto como um elemento de adorno, não é? Que nem sequer, nem sequer lhe concedemos o estatuto de ser vivo, não é? Portanto, isso é uma coisa óbvia, e só por isso se percebe que não. Que quando se, quer dizer, que não se tenha cuidado em ter uma caldeira com dimensão suficiente, que não se faça de facto. E para além disso, eu sou das pessoas que acredita francamente que é importante que uma árvore também. A árvore é um ecossistema em si mesma, ela permite a nidificação das árvores, ela trabalha com a atmosfera, ela interfere no ciclo hidrológico, portanto, é um elemento absolutamente fascinante e vital no funcionamento da vida nas cidades, não é? E eu sou daquelas pessoas que acredita que também é importante que ela não exista sozinha, portanto, que exista, de facto, que, que consigamos também, porque são importantes as ligações que têm outras formas de vida, micro-organismos, arbustos, outras árvores, portanto, é também esse ambiente familiar do ponto de vista da biologia. Que é muito importante para que exista depois também saúde e vitalidade, não é? Porque senão isso é tal qual como nós, numa outra lógica, mas não é que eu não estou exatamente a comparar, somos evidentemente seres vivos diferentes, mas somos seres vivos. E portanto, as relações entre, tal como nós, portanto, as relações que a árvore estabelece com as outras formas de vida são muito importantes para a sua vitalidade. Portanto, e nós não temos tido esse cuidado, portanto, não há sol suficiente, a circulação de água, não é? O espaço físico é muito limitado. hum, Muitas vezes é a própria espécie, que enfim, não houve sequer por exemplo, no caso aqui, eu ouvi dizer que a escolha dos pinheiros mansos foi simplesmente porque o Presidente da Câmara de então gostava de pinheiros mansos. Pronto, e então resolveu pôr ali pinheiros mansos. Pronto, isto não pode ser. Hoje em dia nós temos conhecimento suficiente para pensar exatamente o que é que deve ser colocado, não é? Pois, enfim, os solos às tantas também são objeto de muita pressão nas cidades. Hoje também temos muitos animais domésticos, também, isso também tem implicações profundas no funcionamento dos ciclos do azoto, do fósforo, que são muito importantes também para a árvore. Portanto, há uma série digamos, de fatores que tornam realmente as árvores mais vulneráveis no contexto urbano, e nós precisamos de repensar as áreas verdes nas cidades, porque elas são fundamentais por razões diversas, por razões também da natureza mais
eu ia dizer, mais egoísta, porque queremos ter melhor qualidade do ar, queremos ter sombras no verão, queremos ter aves a nidificar, gostamos de as ouvir cantar, portanto, há uma série de razões, não é? E até do ponto de vista estético, criativo, poético até, quer dizer, uma cidade onde o verde não esteja presente é de facto uma cidade fria, não é? Que nós tendemos a não, que é muito menos próxima, não é? É de facto, não é bem uma cidade, não é bem um sítio que a gente que escolhemos para viver, não é? Portanto, hoje eu diria que pensar as áreas verdes da cidade tem evidentemente que ter em conta o conjunto de funções que elas também desempenham, mas também tem que ser uma expressão de facto digamos, de uma vivência interligada, não é? Em que nós percebemos que somos parte, é uma extensão quase da nossa família biológica, não é? Portanto, queremos cuidar, então temos que desenvolver essas competências também. Temos que saber cuidar das árvores, não temos que abater só porque sim, não é? Temos que pensar se realmente se justifica abater, porquê, se há outras soluções. Portanto, esse tipo de ponderação tem que fazer parte também da governança municipal, da governação municipal. Eu acho, de maneira geral, que nós também temos que nos sentir mais parte da nossa cidade, do nosso bairro, não é? Olha, eu tenho estado em Paris, agora estou em sabática, tenho estado umas semanas assim na Unesco e tenho estado a circular e a transformação que a cidade de Paris está a fazer é notável. Portanto, a introdução e a ampliação de zonas verdes, de parques, digamos, em vez de ser, os parques começam a ser cada vez mais, de facto, pequenas florestas, digamos assim, pequenos bosques, não é? Mais do que floresta, peço desculpa, pequeno bosque, não é? Que agrega de facto espécies com funções distintas, mas que também ao mesmo tempo é um espaço que nos reporta ao bosque não urbano, não é? Portanto, isso é muitíssimo. E portanto acho que o cidadão realmente aqui é cada vez mais também um elemento que tem que contribuir para a decisão, para a melhor escolha, mas isso no geral, na governação municipal, não é? Não, eu acho que não é só na relação com as áreas e com os espaços verdes, né? No geral, acho que temos que ser mais ativos, não é? Sem dúvida. Sim, e responsáveis também, não é? Ativos e responsáveis, porque sim, acho que sim. A vários níveis, isso é uma resposta otimista. Não, eu acho que há inúmeras cidades à escala global que estão a fazer trabalhos, uns com mais tecnologia. Estou-me a lembrar de Singapura, com muita tecnologia, mas lá está, precisamente também porque querem a participação dos cidadãos, não é? Estava-me a lembrar deste exemplo também de Paris, onde claramente o Barcelona, por exemplo, outra cidade que está a fazer um trabalho muito estruturado, não é? Em que as áreas verdes são parte exatamente desta cidade ecológica, não é? Portanto, deste planeamento de longo prazo, não é? De redução das zonas, de facto, das zonas permeabilizadas, não é? A reintrodução de áreas verdes, de solos livres, de facto, para a circulação de água. Portanto, eu diria que inúmeras cidades da Alemanha, da Holanda, perdão, da Holanda, são vários os exemplos também lembrar de Leiden, Portugal. Eu penso, por exemplo, a cidade do Porto fez uma aposta nos últimos anos, agora não sei qual será o futuro, mas apostou realmente. É uma cidade muito difícil, porque é muito, com uma enorme densidade de construção, é uma área pequena, digamos, muito densa, mas conseguiram ainda assim criar alguns espaços exatamente de consignação de áreas verdes, de cidades esponja, na recuperação também de alguns do Rio Lessa, por exemplo, é uma das coisas interessantes. Também não fui ver ainda, mas também me pareceu um exemplo muito interessante. A cidade de Setúbal também criou, portanto, aqui recentemente um parque de grande dimensão também na estrutura municipal, exatamente com esse propósito. Portanto, eu penso que já há alguns exemplos em Portugal, não é,
de boas práticas e da intenção clara de transformar a cidade, portanto, numa cidade mais amiga da natureza, digamos assim, não é? Por razões funcionais, estratégicas ou estéticas, mas eu penso que isso começa a acontecer e isso também acontece, como estava a dizer, porque os cidadãos exigem, reivindicam e são cada vez mais críticos quando, enfim, às vezes até, olha, no caso de Coimbra, houve aqui uma contestação enorme ao abate de árvores, ou em Lisboa, por causa da construção do metro, de superfície, não é? Portanto, e houve uma discussão muito acesa e bem, portanto, e as pessoas contestaram, e até, digamos assim, era para construir uma solução de mobilidade, não é? Que é favorável, mas para ter esse tipo de confrontos, conflito, digamos assim, vai ser cada vez mais, vai existir cada vez mais, na minha opinião, não é? Mas também é certo que hoje os cidadãos querem mais natureza, penso eu, nas cidades, nos seus bairros, e percebem a importância que tem. Embora